Leonardo Jardim muito perto, né? Deve estar chegando aí. O empresário dele está chegando no Brasil. 19h15, Santos Dumont. O Hugo Cajuda está chegando no Rio de Janeiro para uma última reunião com a diretoria do Flamengo para poder discutir ali os detalhes finais e assinar um contrato que deve ser um contrato até dezembro de 2027, como era também o contrato do Filipe Luiz. Papa, e aí? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde já. Aqui é bom dia. Em breve não será mais bom dia, vai diminuir o tempo, que é a diferença. Bem, meus amigos, é difícil, tá? Eu tô muito triste, chateado, porque eu acho que realmente o Felipe tem a condição de virar esse jogo aí, melhorar. Ao mesmo tempo, eu entendo e eu não vou ficar indo no famoso vai boiada, que eu vi um monte de jornalista aí agora criticando o presidente do Flamengo por ter tomado uma decisão que todo mundo queria na quinta-feira depois do jogo contra o Lanús. Todo mundo queria. Aí agora, porque o Flamengo ganhou de 8-0 e mandaram o cara embora depois da coletiva, tá errado o timing. Gente, olha só, vamos lá. Na quinta-feira o Flamengo perde pro Lanús e todo mundo queria a saída do Filipe Luiz. E eu, naquele pós-jogo, falo, não, eu acho que ele vai continuar. A gente até ontem falou aqui, eu acho que ele vai continuar. Pelo menos, mesmo que perca o Carioca, acho que ele deve continuar, porque devem dar um tempo a ele para ele tentar resolver os problemas. A questão é simples, não teve essa de timing errado. O Flamengo, o BAP, decidiu, tem um áudio vazado, inclusive, do BAP aí, falando sobre isso, pegar o trem errado e tentar saltar na primeira estação que der para resolver. A questão é que o Flamengo, assim que perdeu para o Lanús, já foi resolver a questão do treinador, sabendo que o Jardim estaria disponível em março para trabalhar. E já tinha uma sinalização positiva do Jardim para trabalhar em março, isso lá em dezembro, quando o Flamengo estava negociando e o Filipe Luiz ficou um tempo sem responder, aquela coisa toda, a gente já tinha falado aqui, criou uma animosidade entre Flamengo e Filipe Luiz, aquela negociação de renovação. E aí, antes do jogo, eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa muito influente também no meio do futebol e que é muito próxima do Leonardo Jardim, ficou amiga do Leonardo Jardim em Minas. E essa pessoa me falou, o Flamengo procurou o Leonardo Jardim de novo, Jardim tá vindo para o Brasil e o Jardim vai fechar com o Flamengo. Isso antes do jogo. Aí eu falei, não é possível, eu não vou noticiar isso, que vão dizer que eu estou derrubando o Filipe Luiz, vão dizer que eu estou criando situações, eu vou ser hiper atacado, mesmo tendo a informação. Em certos momentos você tem informação, você vai publicar algo que ninguém do Flamengo iria confirmar, que ninguém ia falar que aquilo ali era verdade, você ia ter que bancar uma situação. Eu falei, olha, eu não vou trazer essa informação. Fiquei monitorando. Quando o Flamengo anunciou a demissão do Filipe Luiz, eu na mesma hora trouxe, gente, o nome, e vocês aqui, o Ilan, vocês devem ter acompanhado, né, que eu trouxe essa exclusiva, que o nome era o Leonardo Jardim, e que já estava encaminhado e vindo para o Rio de Janeiro. E aí todo mundo começou a confirmar a nossa informação, que o Leonardo Jardim era o treinador que tinha sido procurado, e a informação que eu tenho é essa, que o BAP teve o sim, confirmou o treinador, que inclusive o Jorge Jesus indicou quando saiu, lá em 2020, quando o Jorge Jesus sai, ele indica o nome do Leonardo Jardim. Era um treinador que o Flamengo há muito tempo queria. E a gente tem a situação do Jardim sinalizando positivamente ao Flamengo. E a informação que eu tive é o seguinte, quando chegou esse vazamento para mim antes do jogo, isso aí, a gente está falando de 7 horas da noite do Brasil, tá, gente? O jogo foi às 21h ontem. Às 7 horas da noite do Brasil me avisaram, o Leonardo Jardim está indo para o Rio. Fechou com o Flamengo. Eu falei, cara, mas eu não tenho como publicar isso agora. O jogo do Flamengo agora, vão dizer que eu estou fazendo crise, que eu quero... Então, tem situações que você não consegue publicar a notícia. Não é porque você não quer bancar. Não, não é isso. São situações que você não consegue confirmar. O jogo rolando, vai começar. Eu preferi ficar com aquela informação e esperar alguma coisa acontecer, já imaginando que podia acontecer se o Flamengo não jogasse bem. O Flamengo meteu 8-0. E aí tem gente falando do timing. Pô, mandar o cara embora com 8-0. A decisão já estava tomada, gente. Era só a forma que seria comunicado. O Felipe não sabia. Ele é comunicado ali pelo Boto.
e aí tem gente falando que foi covardia e tudo mais, mas a verdade é que já estava a decisão tomada após o resultado contra o Lanús. E eles foram negociando, fecharam de noite com o Jardim, comunicaram o Felipe da demissão, que já estava decidida, mas comunicaram ele, e aí o Flamengo então parte para a oficialização do Leonardo Jardim, que chega hoje às 19h15 no Rio de Janeiro. Tá? Sobre o Leonardo Jardim, e quero dizer mais uma vez que eu estou triste com a saída do Felipe, que acreditava na volta por cima do Felipe. E sobre o Leonardo Jardim, chegar, ainda com relação ao contrato do Felipe, a informação que eu tinha é que não é pagar o valor todo dos salários do treinador. Tá? O Mauro César trouxe que seriam 3 salários, que teria que pagar cerca de 6 milhões de reais. O Bruno Andrade traz que tem que pagar o salário enquanto ele não estiver trabalhando em lugar nenhum. A informação que eu tenho, eu mostrei para vocês no grupo quem me ligou, que tem ainda muita amizade com o Pedro Lourenço. Vocês viram quem foi, né? A pessoa que me ligou. E que me confirmou que realmente é o nome que o Cruzeiro vai querer. Disse que não. Olha só, disseram que não teve essa briga do filho do Pedro Lourenço com o Jardim, que realmente é questão de março, Flamengo e tudo mais, não entende que ele está quebrando a palavra com o Cruzeiro. Com relação ao Felipe Luiz, é um nome sim para o Cruzeiro. Tem o Spindel, o Gerson, muitos gostam dele lá. E ele precisa trabalhar mais 1 ano e 8 meses no Brasil antes de pegar sua licença para trabalhar na Europa. Então, é provável que o Felipe faça esse caminho para o Cruzeiro. Provável. Tá? Finalmente vai ter o Caio Jorge, né? E finalmente vai ter o Caio Jorge. Não eu falei sobre isso no meu canal. Eu falei ainda agora sobre isso. Agradecer a galera que veio redirecionada aí. Então, gente, o Leonardo, falei do Felipe, dessa situação toda, que não vai ser tão caro assim, até porque ele queria ter uma saída. Também as pessoas têm que analisar o seguinte: o Felipe também não estava tão 100% assim no Flamengo. Ele deixou claro que queria ir para a Europa. Ele negociou com o grupo do Chelsea. O UOL trouxe essa informação ainda agora, confirmando que ele negociou, ficou 3 dias sem responder o Flamengo, só voltou a responder quando soube que a negociação não era para o Chelsea, era para o Estrasburgo. Ele botou essa multa baixa para poder sair, né, Papa? Se fosse o caso. Para poder sair, então não tem lá. Então, vamos pegar também, olha só, ele é um cara, ele é Flamengo e tudo mais, mas, cara, vamos analisar que o Flamengo também não pode ficar na mão de jogador e treinador. Então, analisando isso, ok. Poderia ter sido um outro momento? Ok. Mas é isso. Então, o Leonardo Jardim tem uma facilidade também, que ele tem. Como é que é? Cidadania europeia? Cidadania não, é fiscal. Como é que é o nome? Residência fiscal. O Jardim, no caso. O Leonardo Jardim tem residência fiscal em Mônaco. Isso facilita muito questão de impostos para contratar e tudo mais. Ele tem que passar 50 dias em Mônaco por ano. Esse ano ele já passou bastante tempo. 2027, ele teria que passar férias e mais um ou outro período no meio do ano para ele poder ter esses descontos que são muito bons para quem está contratando ele. Ele trabalhou, então, tem algumas coisas que facilitam o Leonardo Jardim. Que dureza, hein, Papa? Tem que passar obrigatoriamente 50 dias em Mônaco. Pois é. Vou ter que resolver meus problemas fiscais em Mônaco também. Eu acho que não teve essa de timing errado. É o que eu expliquei. Teve a decisão, aconteceu, e o Flamengo, entre mandar ele embora, depois de uma decisão do Carioca, ganhando ou perdendo, vai que ganha, como é que você vai conseguir mandar depois de ganhar um título? Mas foi depois de meter um 8-0, mas se já estava decidido, e já tem o sim de um treinador, é compreensível. Agora, óbvio que vai ter muita gente querendo criticar, analisando pelo lado humano e tudo mais. Eu acho que a informação que sai no UOL sobre a negociação lá com o Chelsea, com o Estrasburgo, que ele recuou, depois ficou 3 dias sem responder o Flamengo, também mostra que também, quando se trata de negócio... Mas ali ele estava em fim de contrato, também, né, Papa? Os dois lados também podem ter ali frieza. Correto? Mas ali ele estava em fim de contrato, né? O que me chama a atenção é o Flamengo dar um aumento salarial, fazer uma renovação contratual a 60 dias e agora não querer mais, assim. Não que o Flamengo não possa não querer, mas, assim, para mim demonstra que você tinha não sei se vou dizer uma convicção, porque tentou o Leonardo Jardim ali também, mas você renova o contrato do treinador, ficou meses negociando com o Felipe Luiz, queria negociar desde o meio da temporada, estava querendo renovar o contrato com o Felipe Luiz, desde abril. Desde abril, né? Procurou quase desde um ano, abril, você tentando renovar. De 25. Para 60 dias depois você rescindiu o contrato. Então, assim, eu acho isso pouco profissional. No sentido de você, olha, a gente tem um planejamento, aí você faz um planejamento, você faz uma renovação contratual, 2 meses depois, por isso que eu falei aqui que eu não consigo botar na conta só de resultado, porque acho que seria ainda mais amadorismo você levar em consideração uma Supercopa e uma Recopa, que
convenhamos, são títulos completamente irrelevantes, tá? Então, são taças que nem existiam. São competições que você somar as duas, são 3 jogos. Sim, no comparativo com um time que acabou de ganhar um Brasileiro e uma Libertadores, não dá nem para comparar o peso do que foi feito de conquista no ano passado pro que foi perdido agora. Mas o desempenho era ruim, não foi só perder as taças, mas o desempenho de 30 dias, Ilan. Desempenho de 30 dias. Uma informação sobre essa questão de desempenho também é 2 coisas, né? O que o Garoni falou. O Felipe estava em final de contrato no final do ano. A renovação estava difícil. Estava muito difícil um acordo entre as 2 partes. Em um dado momento, inclusive, as partes acharam que esse acordo não ia chegar. Então é natural. O Flamengo, a gente trouxe aqui com exclusividade em dezembro. O Flamengo procurou o Leonardo Jardim. Então o Felipe Luiz também tinha o direito de conversar com outros clubes. Isso aí faz parte, isso aí não tem nada demais. Isso faz parte de um ambiente profissional. Ele estava em fim de contrato. E aí, eu conversei hoje cedo com uma pessoa sobre a escolha do Leonardo Jardim, que essa pessoa me disse que sempre foi o nome, né, que o BAP queria. Lá atrás, o nome era o Luiz Castro, tá? Quando o BAP assume a presidência do Flamengo, o nome para dirigir o Flamengo era o Luiz Castro. Mas o Felipe Luiz acabou sendo mantido, enfim, hoje o Luiz Castro está empregado, está lá no Grêmio e etc. E aí o Leonardo Jardim era uma espécie também de plano B, digamos assim, que acabou se transformando em plano A. E eu questionei hoje uma pessoa sobre essa situação de serem estilos de jogo completamente diferentes, né? Porque o Leonardo Jardim tem um estilo de jogo, o Felipe Luiz tem um outro estilo de jogo completamente diferente. E aí eu falei, olha, o discurso sempre foi de buscar, né, algo dentro do que fosse muito parecido. Aí essa pessoa me disse o seguinte, isso é verdade, mas o nosso entendimento é o seguinte, queremos romper com o modelo de jogo do Felipe Luiz. Queremos um outro tipo de modelo de jogo. Aí faz mais então, sentido. Por isso, a escolha por um treinador que tem um perfil diferente. Queremos um modelo de jogo diferente do modelo de jogo do Felipe Luiz, não em relação não só à questão de desempenho, mas em relação à questão de modelo de jogo, não estava agradando.